Olá, guerreiros das finanças! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Rei das Finanças 7, o seu portal definitivo para transformar conhecimento em patrimônio. Eu sou seu anfitrião e hoje vamos desvendar um dos segredos mais bem guardados dos milionários americanos: os ETFs. Se você já se perguntou como pessoas comuns conseguem se tornar milionárias investindo nos Estados Unidos, este vídeo vai mudar completamente sua perspectiva sobre investimentos. Então pega o café, senta confortável e vamos juntos descobrir como você pode investir ao lado dos gigantes de Wall Street. Antes de começarmos, preciso te contar uma história incrível. Imagina que em 1993, há exatos 30 anos, você tivesse 10 mil dólares e decidisse investir em algo que ainda nem existia direito no Brasil. Hoje, esses 10 mil dólares valeriam mais de 180 mil dólares. Sem você ter feito absolutamente nada além de aguardar. Parece mágica? Não é mágica, são os ETFs americanos. E hoje você vai entender exatamente como essa máquina de fazer dinheiro funciona. A história dos ETFs começou em 1990, quando a State Street Global Advisors lançou uma bomba no mercado financeiro mundial, o SPDRS P500, conhecido carinhosamente como SPY. Este foi o primeiro ETF da história. E hoje ele sozinho movimenta mais de 400 bilhões de dólares. Mas a verdadeira revolução aconteceu quando Jack Bogle, o lendário fundador da Vanguard, popularizou o conceito de investimento passivo de baixo custo. Bogle tinha uma filosofia simples: não procure a agulha no palheiro, compre o palheiro inteiro. E foi exatamente isso que os ETFs permitiram fazer pela primeira vez na história. Mas o que diabos são esses ETFs? ETF significa Exchange Traded Fund, ou fundo negociado em bolsa. Pense neles como cestas inteligentes que contêm centenas ou milhares de investimentos diferentes, mas que você pode comprar e vender como se fosse uma ação normal. Nos Estados Unidos, existem mais de 3 mil ETFs diferentes, cobrindo literalmente todos os cantos do planeta financeiro. Quer investir nas 500 maiores empresas americanas? Existe um ETF para isso? Quer apostar no futuro da tecnologia? Tem ETF? Quer diversificar em mercados emergentes? Também tem ETF. Aqui está o primeiro segredo dos milionários: diversificação instantânea. Quando você compra uma cota do ETF, VTI, da Vanguard, você não está comprando uma empresa. Você está comprando um pedacinho de mais de 4.000 empresas americanas simultaneamente. É como ter um departamento de pesquisa de bilhões de dólares trabalhando para você 24 horas por dia. E o melhor de tudo, isso custa menos de 0,03% ao ano. Para você ter uma ideia, se você investir 100 mil reais no VTI, vai pagar apenas 30 reais por ano de taxa. Compara isso com fundos tradicionais que cobram 2% ao ano, ou seja, 2 mil reais no mesmo exemplo. Vamos falar de números concretos que vão fazer seus olhos brilharem. O S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, nos últimos 50 anos teve uma rentabilidade média de 10,5% ao ano. O Nasdaq 100, focado em tecnologia, rendeu 12,1% ao ano nos últimos 30 anos. Mas aqui está o ponto crucial: esses números são em dólares. Para nós brasileiros, existe um bônus adicional que é a proteção cambial. Durante a pandemia de 2020, enquanto o S&P 500 subiu 16% em dólares, para investidores brasileiros o ganho foi de mais de 50% devido à desvalorização do real. Agora eu vou te contar sobre os 3 gigantes que dominam o mercado de ETFs americanos. Primeiro temos a Vanguard, pioneira em taxas ultra baixas e filosofia de investimento para o investidor pessoa física. Seus ETFs como VTU e VOO são verdadeiras máquinas de fazer dinheiro com custos microscópicos. Segundo, a BlackRock com sua divisão Icaris, que é literalmente a maior gestora de ativos do mundo, administrando mais de 9 trilhões de dólares. Isso é maior que o PIB da China. Terceiro, a State Street com seus expedores, criadora do primeiro ETF da história e que continua inovando até hoje. Mas nem tudo são flores no jardim dos ETFs. Preciso ser honesto sobre as desvantagens. A primeira é o risco cambial. Nossos investimentos ficam expostos à variação do dólar, que pode tanto nos beneficiar quanto nos prejudicar. Durante crises no Brasil, isso geralmente é positivo, mas em momentos de força do real, pode reduzir nossos ganhos. A segunda desvantagem
é a complexidade tributária. Investimentos diretos em ETFs americanos exigem declaração de bens no exterior, recolhimento mensal de impostos, se os ganhos ultrapassarem R$35 mil, e potencial bitributação entre Estados Unidos e Brasil. A terceira desvantagem são os custos de acesso. Corretoras internacionais podem cobrar taxas de custódia, spreads cambiais que podem chegar a 1% do valor investido e taxas de transferência internacional. Por isso, muitos investidores brasileiros preferem começar com ETFs domésticos que replicam índices americanos, como o K3VB11 ou BOVA11, que oferecem exposição similar aí com operação mais simples. Mas vamos ao que realmente interessa. Como os milionários usam ETFs para construir fortunas? A estratégia mais famosa é o Dollar Cost Averaging, que significa investir sempre o mesmo valor mensalmente, independente de o mercado estar alto ou baixo. Estudos mostram que essa estratégia simples supera 90% dos investidores profissionais ao longo do tempo. Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, recomenda que investidores comuns coloquem 90% em ETF do S&P 500 e 10% em títulos do governo americano. Ele literalmente apostou $1 milhão contra fundos hedge que não conseguiriam superar essa estratégia simples. E ganhou a aposta. Outra estratégia poderosa é o rebalanceamento anual. Você define porcentagens fixas para diferentes tipos de ETFs na sua carteira e, uma vez por ano, vende o que subiu demais e compra o que ficou para trás. Isso força você a vender na alta e comprar na baixa, que é exatamente o contrário do que a maioria das pessoas faz emocionalmente. Vou te dar alguns exemplos práticos de ETFs que você deveria conhecer. Para exposição geral ao mercado americano, temos o VTI, que inclui praticamente todas as ações negociadas nos Estados Unidos. Para focar nas maiores empresas, existe o SPY ou VOO, que seguem o S&P 500, para quem quer apostar pesado em tecnologia. O QQQ segue o Nasdaq 100 e inclui gigantes como Apple, Microsoft, Google e Tesla. Para os mais conservadores, o BND oferece exposição a títulos do governo e corporativos americanos. Aqui está uma curiosidade que vai te impressionar. O ETF SPY, sozinho, tem mais liquidez diária que 99% das ações individuais do mundo. Ele negocia cerca de $20 bilhões por dia. Isso é mais que o PIB de muitos países. Essa liquidez extrema significa que você pode entrar e sair das suas posições a qualquer momento, sem se preocupar em encontrar compradores. Para investidores brasileiros, a importância dos ETFs americanos vai muito além da simples diversificação. É uma questão de proteção patrimonial. O Brasil representa apenas 0,7% da capitalização de mercado mundial. Ficar 100% investido aqui é como apostar todas suas fichas em uma única mesa. Durante eventos específicos do Brasil, como o impeachment da Dilma, a greve dos caminhoneiros, ou mesmo a pandemia, investidores com exposição internacional mantiveram melhor performance. Além disso, ETFs americanos oferecem acesso a setores que simplesmente não existem no Brasil com a mesma qualidade. Tecnologia avançada com empresas como Nvidia, Tesla e Meta. Biotecnologia com Moderna e Pfizer. Semicondutores com TSMC e AMD. Streaming com Netflix e Disney. Esses são os setores que estão construindo o futuro. Estar fora deles é como tentar competir uma corrida de Fórmula 1 com um Fusca. Vamos falar de números que impressionam. Se você tivesse investido R$1.000 por mês no ETF, que de TI durante os últimos 20 anos, hoje teria mais de R$2,5 milhões. Isso é o poder dos juros compostos combinado com a inovação americana. Claro, performance passada não garante resultados futuros, mas mostra o potencial transformador desses investimentos. Para quem está começando, minha recomendação é simples. Comece devagar e pense em percentuais. Uma alocação de 10% a 40% da sua carteira total em ETFs americanos já oferece proteção significativa e potencial de crescimento. Você pode começar com ETFs brasileiros que replicam índices americanos, como o IVVB11, e conforme ganha experiência e patrimônio, migrar para investimentos diretos. A verdade é que ETFs americanos não são apenas investimentos, são passaportes para participar da maior máquina de criação de riqueza da história da humanidade. Em um mundo cada vez mais globalizado, ficar de fora dos mercados americanos é uma decisão que pode custar caro no longo prazo. Então, pessoal,
chegamos ao final de mais um vídeo transformador aqui do Rei das Finanças. 7. Se este conteúdo abriu seus olhos para o poder dos ETFs americanos, não deixe de mostrar seu apoio. Deixe seu like se você aprendeu algo novo hoje. Comente qual ETF americano mais despertou seu interesse. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma estratégia que pode mudar sua vida financeira. E por favor, compartilhe este conhecimento com quem você ama, porque riqueza compartilhada é riqueza multiplicada. Sua jornada rumo à independência financeira começa agora, e eu estarei aqui para te acompanhar em cada passo. Até o próximo vídeo, e lembrem-se, conhecimento é poder, mas conhecimento aplicado é riqueza.